algumas sabedorias populares que muitas vezes ajudam a gente a entender a importância de um advogado, né? Uma dessas sabedorias é errar é humano, né? Quando a gente coloca isso como algo cotidiano na vida das pessoas, a gente sabe que nos processos, nos combinados, nos contratos, nos processos penais, podem ter erro, né? E quando a gente tem advogado, é a possibilidade da gente ter diferentes versões sobre o fato, diferentes olhares sobre o mesmo fato, para que a gente possa buscar a verdade. Então, nesse sentido, ter um advogado é sempre alguém que ajuda a trazer um olhar e mais uma versão na composição dos fatos e, portanto, a tentativa de busca, né, de uma verdade ou de alguma coisa que seja mais próximo da verdade. O advogado é uma parte muito importante nesse processo, né? Seja ele um defensor público, seja ele um advogado privado, porque ele traz mais um elemento nesse processo que ajuda a conhecer a verdade dos fatos, né? Para que a gente possa não sair prendendo, condenando pessoas por crimes que talvez elas não tenham cometido. Então, quando eu falo do errar é humano, pode ter falha. Às vezes uma situação nos induz a erro, aquilo parece uma determinada coisa e conforme a gente vai escutando outras pessoas ou outras versões, a gente vai vendo que, opa, aquilo que parecia não era exatamente assim. E, portanto, aquela pessoa que no primeiro momento poderia parecer um criminoso, no final do processo ela pode deixar de parecer um criminoso. Então, na verdade, assim, os direitos humanos vêm muito nessa perspectiva de que a gente possa contar com serenidade, com racionalidade, com diferentes visões, para que a gente possa estar mais próximo de fazer um bom juízo de valor e, assim, eventualmente, tirar coisas muito importantes das pessoas, como a liberdade. A gente não deve aceitar a quebra das prerrogativas dos advogados, porque isso muitas vezes é visto como algo que não vai voltar contra você. E, na verdade, tudo que a gente legitima contra a democracia pode voltar contra a gente, né? Gosto de pegar o exemplo da polícia, né? Muitas vezes a sociedade tranquilamente legitima a letalidade policial, a violência policial, porque acredita que isso não vai acontecer consigo mesmo, né? Isso vai acontecer com um pobre, mora na periferia e que certamente é um potencial criminoso. E a gente vai deixando a polícia agir de maneira arbitrária, sem seguir procedimento operacional padrão, sem racionalidade, sem uso adequado da força. A gente acabou de ver em São Paulo a polícia matando um publicitário. Isso também é fruto de uma polícia que se sente autorizada a agir desta maneira, né? Então, sempre pode voltar contra você alguma quebra de prerrogativa, alguma quebra de direito, alguma fragilidade democrática. As organizações da sociedade civil, que se dizem organizações de direitos humanos, fazem exatamente agir a favor da sociedade e não a favor do bandido, né? Então, eu acho que qualquer quebra de prerrogativa deveria ser vista menos como uma questão individual e mais como algo que acontece dentro desta democracia recente que a gente falava, né? Eu acho que essa não aceitação passa, claro, por uma postura individual. A gente não deve se sentir fazendo algo errado, algo que a sociedade condena. Acho que a gente tem que se lembrar o tempo inteiro de como é importante um trabalho de defesa e como esse trabalho não é individual para aquela pessoa específica na qual nós estamos defendendo. Isso se insere dentro de um contexto maior de defesa de uma sociedade democrática de direito. Acho que a lembrança permanente disso nos ajuda, né, no cotidiano do nosso trabalho. Na hora que você vai numa delegacia e que muitas vezes você pode ser tratado pelo delegado, pelo policial, como se você estivesse fazendo algo errado, né, como se você estivesse agindo contra a sociedade. Então acho que essa lembrança permanente de que o que nós fazemos são coisas a favor da sociedade nos ajuda a não desistir isoladamente do caso no qual um advogado pode estar atuando, mas também nos ajuda a fazer parte de um coletivo de organizações da sociedade civil que lutam para que esses direitos, não individuais, mas em direitos coletivos, possam, né, ser direitos de fato a favor de uma sociedade democrática.